Vocês receberam aí algumas folhas avulsas, e eu quero começar hoje falando sobre o que os pais não podem deixar de fazer para os seus filhos. Tem um monte de coisa que os pais têm que fazer pelos filhos, mas há algumas coisas que os pais não podem deixar de fazer pelos filhos. Então aqui está a foto do nosso currículo. Os 3 primeiros cursos são os cursos em vídeo, como proteger a pureza e educação de filhos e alcançando o coração do seu adolescente. Então vamos lá. Sim. Aí. Esse é aquele toque de mestre. Quando a gente põe filho na escola, né, que os nossos filhos começam a estudar, a gente começa a descobrir como é que as coisas estão ruins lá fora. Não é verdade? Alguém aqui trabalha em escola? Tem algum educador? Tem uma senhora ali, né? Tem mais outra lá atrás. E vocês vão entender exatamente o que a gente vai falar. Quando a gente vai na escola, que está aquela bagunça, aquela confusão, problema de disciplina na escola, problema disso, problema daquilo, outro, a maioria das pessoas, a nossa sociedade tende a botar a culpa no professor. Vocês já repararam? O que se fala dos professores hoje? Pode falar, mas pode acontecer, está errado. O que se fala dos professores? O professor é fraco, não ensina direito, são agressivos, não estão nem aí, são esquerdopatas, são comunistas, estão tudo ensinando ideologia de gênero para os nossos filhos. Não é isso que a gente ouve falar de professor? Já falaram isso na sua escola? Né? Os professores não sabem nem o que está ensinando. Tudo vem dessas faculdades, é tudo esquerdopata, tudo comunista. Né? Está ensinando ideologia de gênero para as crianças. Cadê a irmã que trabalha em escola? A senhora já distribuiu bastante kit gay na escola, senhora? Já distribuiu bastante kit gay na escola? Eu estou tentando achar um até hoje, ainda não achei. Né? Aí a gente tenta consertar o aluno. O problema está com as crianças. Não se faz mais criança como antigamente. A gente não fala isso de criança também? Fala. Aí diz assim, não, as crianças vêm para a escola, não vêm para estudar não, as crianças não obedecem ninguém, é tudo indisciplinado. Aí a gente diz, a culpa é do Paulo Freire. A culpa é do Paulo Freire. Aí a gente põe a culpa no Paulo Freire. Todo mundo gosta de ouvir o Sérgio Cortella, não tem aquele gaúcho, todo mundo? Você sabe quem ele é? Discípulo do Paulo Freire. A tese de doutorando do Cortella, o orientador dele foi o Paulo Freire. A gente gosta de ouvir o Cortella e põe a culpa no Paulo Freire. Nós estamos tudo doido, né? E a gente põe a culpa no sistema educacional, que as escolas não prestam, que tem que fazer escola assim, que tem que fazer escola... Mas, na verdade, onde é que está o problema, gente? Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi do Gary Ezo, de um amigo dele que era piloto de avião lá na Austrália. Ele estava conversando com esse amigo dele que era piloto de avião, e ele falou assim, conta para mim uma história das mais engraçadas que aconteceu na sua companhia aérea. Ele disse assim, essa história não aconteceu dentro do avião, aconteceu fora do avião. Uma senhorinha estava se mudando do interior, estava mudando da capital da Austrália para o interior, e ela despachou a mudança toda de caminhão e levou só alguns objetos pessoais no avião, e junto consigo uma jaulinha que ela não levou na cabine, mas ela despachou também um cagezinho com um gato, e despachou junto com a bagagem. E quando chegou lá no aeroporto de destino dela, ela foi lá pegar as bagagens, chegou tudo, só não chegou o quê? A jaulinha, a gaiolinha com gato. E a velhinha está, cadê meu gato? E aí calma, minha senhora, estão providenciando os papéis, tem a vigilância sanitária, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas sabe o que tinha acontecido? Quando eles foram tirar a jaulinha de dentro do avião, que eles olharam, viram o gato morto. E aí começaram a pensar, como é que nós vamos contar para a velhinha que o gato morreu? Aí alguém falou assim, enrola ela lá, diz que está com problema de documento e vamos pensar na solução. Nisso um funcionário falou, aqui na nossa cidade tem 2 abrigos de animais, por que a gente não vai lá e não procura um gato igual ao da velhinha? Era um gato preto desse, comum, vira-lata, né? Não era um gato de raça.
Aí o chefe falou assim, então pega 2 motos e vão 2 funcionários e tenta achar. E não demoraram muito, chegaram no abrigo de animais e encontraram um gato igualzinho o gato morto da senhorinha. E vieram correndo e a senhorinha está lá, cadê meu gato? E está aquele negócio, aquela demora, o camarada chegou, mas não é que o gato era idêntico, irmão? Quando chegaram, deram uma penteada no gato que veio do abrigo. Tiraram a coleirinha que estava no gato morto, botaram no gato vivo. Tiraram o morto de dentro da jaulinha, colocaram o gato vivo e levaram para a velhinha. E ficou todo mundo na janelazinha, assim, olhando para ver qual seria a reação dela. Se ia colar. Quando chegou que entregou, vem o gerente entregar. A senhora nos desculpe, mas a nossa empresa zela pelo bom serviço, então estávamos cuidando bem do seu gato e tal. Conversa de gerente, tem gerente aqui? Conversa de gerente. E aí, entregaram o gato para a senhorinha. Quando abriu a portinha da jaula, o gato botou a cabeça para fora e fez o quê, gente? Não, vamos lá, todo mundo. Esse gato aqui mia grossa, miau, né? Vamos lá, ele abriu a jaulinha, o gato botou a cabeça para fora e fez o quê? Miau. Você não fez miau, velho. Você ficou com vergonha de fazer? Ah, tá, porque eu achei que seu gato estava esganado aí, porque eu não ouvi nada. E na hora que o gato botou a cabeça para fora e fez miau, a velhinha disse, esse não é meu gato. Mas minha senhora, essa não é sua jaulinha? É a minha jaulinha. Seu gato não era um gato preto? Um gato preto. Essa coleirinha não é do seu gato? É a coleirinha do meu gato, mas não é meu gato. Mas como não é, minha senhora? É porque o meu gato estava morto, eu trouxe ele para enterrar. Essa é a história verídica que contaram para o Gary Ezo e eu tenho reproduzido essa história por aí. Qual foi o erro da companhia aérea, gente? Qual foi o erro da companhia aérea? Eu acho que ele achou a solução aqui. Exatamente, está escrito aí, né? Está escrito, a resposta já está aí. Eles estavam tentando encontrar a solução para um problema que eles não criaram. E por eles terem encontrado o gato morto, eles presumiram que a culpa era deles. E aí é que tem o problema nas escolas. Quantas crianças tem na sua escola? Mais de 200 crianças, vindo de 200 famílias. Juntam-se 200 famílias dentro da escola, com todos os seus problemas, traumas, confusões, brigas. De quanto? Diferentes. E juntam todos eles lá. Aí, quem chega lá acha que o problema está onde? Lá. Mas o gato vem morto de onde? De casa. O gato vem morto de casa. Quantas crianças reúnem na sua igreja, você chega na salinha de escola dominical, está aquela gritaria, criança correndo para um lado para o outro, de onde o gato vem morto? De casa. E a gente fica tentando consertar a escola, tentando consertar a igreja, quando o gato está vindo morto de casa. Onde é que a gente resolve o problema? Em casa. Então o problema não está onde ajunta a criança, o problema está de onde elas vêm. De onde elas vêm. Por ter 200 lá, dá a impressão que o problema está lá, porque potencializa. O que mais mudou, melhor configurando a pergunta, o que mudou de forma mais sensível nos últimos 20 anos na educação? O que mudou não foi a escola, o que mudou não foi o sistema educacional, não foi isso. O que mais mudou foi o papel dos pais na educação infantil. Antigamente, nós carregávamos o conceito de que os pais eram os governadores morais. Aí, na sua apostila, tem um monte de espaço em branco para você ir preenchendo com as coisas que estão ali. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de sugerir que as mulheres anotassem. Depois do intervalo, serão os homens que vão anotar. Quem estiver sozinho, lamento, você vai fazer as 2 vezes. Tá bom? Então, a gente carregava o conceito de que os pais eram os governadores morais. A gente saía de casa já com todas as instruções que a gente precisava para a escola. Saía ou não saía? Ó, você vai para a escola, não quero saber de confusão na escola.
Ai, se chegar um bilhete para mim aqui dizendo que você se comportou mal na escola, e eu vou lá perguntar à professora se você se comportou bem. Os pais eram os nossos governadores morais. Tá certo? Eles é que davam um norte do certo e do errado para nós. O que mudou é que nós estamos sofrendo o fenômeno da deserção. Deixe-me colocar um conceito espiritual que vai além da questão da paternidade. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas sofrem daquilo que eu chamo do espírito da orfandade. Muitas pessoas tratam isso e nós lançamos um livro agora chamado A Crise do Menino. É um livro não cristão, mas a Universidade da Família trabalhou nele porque é um livro muito importante. O que é o espírito da orfandade? Como é que a orfandade entra no coração de alguém? Entra pela morte de um ou ambos os pais, se torna órfão. Entra pela separação ou divórcio dos pais. Vocês sabem qual é o grande problema da separação hoje? É que as pessoas tentam transformar em algo singelo algo que é trágico. Os pais vão se separar, chamam os filhos e dizem assim: papai e mamãe querem conversar com vocês, nós estamos nos separando, mas está tudo bem, nós continuamos grandes. Mas que mentira do cão! Se tivesse tudo bem, estaria separando? Se fossem grandes amigos, estariam se separando? Não. E aí vem a segunda mentira. Sabe o que é mais legal? Vocês agora vão ter 2 casas. Mentira, não vai ter nenhuma. Como é que eu sei disso? Porque o irmão Renato Russo já falava isso. Eu já morei em tanta casa, que ainda bem que não tem só eu de desviado, tem mais gente que conhece, né? No final faz um apelo, Eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro. Eu moro. Ele era filho de pais separados. Aí esse fim de semana fica com a mãe, semana que vem fica com o pai. Aí semana que vem o pai diz assim: fulano, você podia segurar as crianças para mim esse fim de semana porque eu vou viajar? Vai viajar com as suas sirigatas e eu que tenho que ficar com seus filhos. E aí lá no Espírito Santo tem um ditado que diz assim: na briga do mar com o rochedo, quem sofre é o marisco. Então nessa confusão de pai e mãe, quem sofre? Filhos. E a terceira forma de orfandade que entra, além da morte, da separação dos pais, é a deserção dos pais. Os pais estão vivos, estão juntos em casa, mas é como se não os houvesse. É a deserção da paternidade. Esse fenômeno da deserção me fez escrever um artigo chamado Tios de Mais e Pai de Menos. Aliás, depois eu queria que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube, porque tem um monte de vídeo lá sobre paternidade, é GFI Brasil. Tá certo? Então, se você procurar no YouTube GFI Brasil, se inscreve lá, você tem acesso a todos os nossos vídeos que são públicos, e os que são líderes de paternidade têm acesso a um acervo enorme de materiais para os grupos. Aí eu escrevi um artigo chamado Tio de Mais e Pai de Menos. A lógica é a seguinte: quando eu era criança que eu ia para a escola, quem me levava era minha mãe ou minha avó. Quando eu crescia um pouquinho, eu ia sozinho, eu descia o morro e minha avó ficava de lá olhando. Eu chegava na escola, eu entrava no portão, não tinha porteiro. Não precisava tomar conta de portão de igreja, de escola. Quem entrava lá? Aluno, funcionário, professor. Não tinha nada de interessante para alguém ir fazer numa escola a não ser estudar. Aí a gente entrava, formava, cantava o hino nacional, subia. Quem estava na sala? A professora. Na hora do recreio, a gente pegava a nossa merendinha na cantina com a servente. Se fizesse bagunça, a coordenadora chamava, e se não desse jeito, a diretora escrevia uma cartinha para o pai e para a mãe. Hoje, quem leva as crianças para a escola? É o tio da van ou o tio do ônibus escolar. É ou não é verdade? Salvo raríssimas exceções, a maioria vai assim. É o tio da van ou o tio do ônibus escolar. Quem recebe a criança na escola? É o tio da portaria. E aí, quando a criança vai para a aula, encontra com quem? Com a tia que dá aula. Na hora do recreio, tia da cantina. Se fizer bagunça, o tio do corredor chama a atenção e leva para a tia da secretaria. Como a gente não quer criança desocupada, a gente manda para a tia do segundo turno.
Ou manda para o tio do Kumon, do judô, do balé, da aula de música, da natação, do violão. Não manda para esse tio todo? É tio demais e pai? Ainda bem que somos crentes, amém? Com o povo de Deus é tudo diferente. Domingo a gente arruma as crianças, traz para a igreja e entrega para quem? Vocês perceberam que nem na igreja criança tem pai e mãe? É tio demais? Eu espero que vocês estejam rindo de si mesmos, porque... mas é verdade, ué. A gente não senta para ensinar filho, a gente não senta para ler com filho, a gente não senta para brincar com filho. A gente está sempre procurando um tio que possa fazê-lo por nós. Isso é uma tragédia. Aí no filme O Clube do Imperador, quem já assistiu esse filme, O Clube do Imperador? Esse filme é sensacional. Sensacional. Já assistiu O Clube do Imperador? É uma daquelas escolas tradicionais que os meninos vão de terninho e tal, de classe média alta americana. E numa dessas salas tinha um filho de um senador americano que era um menino que já apresentou problemas de conduta em várias escolas e levaram para essa escola que era mais rígida. E lá tinha um professor de história muito dedicado. Aliás, eu gostei muito desse filme, porque eu gosto muito de história, e eu me identifico muito com aquele professor. E o professor se entregava para aqueles alunos. E ele percebeu que esse menino era um menino muito inteligente, de um potencial de liderança, só que ele não se dedicava. E um dia ele resolveu visitar o pai, que era senador americano. Quando ele entra na sala do pai, que era um senador republicano, você sabe que nos Estados Unidos os dois partidos que predominam são os democratas, que são liberais, e os republicanos, que são conservadores nacionalistas. E o pai era um senador republicano. Quando o professor entra, a primeira coisa que o senador republicano oferece era um charuto cubano. Significa que era o quê? Contrabando. Porque não pode vender charuto cubano nos Estados Unidos. Existe um embargo americano aos produtos de Cuba. Ele oferece um charuto cubano. E o professor, não, obrigado. Não, são cubanos legítimos. Eu tenho meu fornecedor e tal. Aí ele sentou e quando ele olha na parede, uma coleção de armas, espingardas, espadas e não sei o quê. Aí o professor, olhando admirado, porque ele era professor de história, olhando aqueles itens históricos, aí o senador abre uma gaveta e puxa uma pistola e oferece de presente para o professor uma arma. Não, pode levar, eu estou dando de presente para o senhor e tal. Aí o professor começa a entender o que estava acontecendo com aquele menino. E aí o professor puxa um assunto, seu filho é meu aluno e eu estou tentando influenciar o seu filho para ser um melhor cidadão. Aí o senador fica invocado. O senador vira para ele, o senhor ensina quem é quem matou quem, porque matou. Influenciar o meu filho, influencio eu. Então, mesmo aquele pai tão desvirtuado, ele sabia que a maior influência que o filho dele deveria receber partiria do próprio pai. E por mais que o professor se esforçasse, o êxito era perto de zero, porque a maior influência que ele receberia seria sempre do seu pai. É isso que o livro A Fé Começa em Casa fala. O efeito dessa mudança dos pais é a demanda sobre crianças e adolescentes. Nós temos cada vez um número maior de crianças estressadas, deprimidas, com uma carga de trabalho, de coisas para fazer, e elas têm que ser cada vez mais performáticas, melhores naquilo que fazem, porque na ausência de pai e mãe a gente enche a criança de tarefa, cursinho e atividade. É isso que nós estamos vendo. A ênfase hoje é no preparo acadêmico. Ainda há aqueles que dizem, eu trabalho duro para você estudar, a sua obrigação é tirar nota boa. Porque a ênfase está no preparo acadêmico. Eu estava conversando com uma diretora em Brasília, de um dos colégios, que eu não posso nem falar o nome,
É um colégio onde estuda a nata da sociedade brasiliense. E eu estava conversando com a diretora, ela falou para mim essas seguintes frases que estão aí. Fizemos a opção errada. Optamos pelo aluno e abandonamos a família. E aí ela deu a síntese do que estava acontecendo na escola deles. Ela disse: formamos excelentes profissionais, cidadãos não tão exemplares. Toda semana a polícia está na porta da escola para conter o uso de maconha na porta daquela escola. De gente de classe média alta de Brasília. Que eles não podem prender porque são filhos de políticos, desembargadores, funcionários de alto escalão, gente de embaixada, de consulado, e eles estão ali apenas para reprimir o uso, mas não para exercer qualquer tipo de autoridade. E ela disse: nós fizemos a opção errada, nós optamos pelo aluno e esquecemos da família. Segundo aos Coríntios 12, 14, quem vai ler para mim, por favor? Alguém, por gentileza, abra. Obrigado. Obrigado. Quem vai ler para mim, por favor? Não precisa empurrar, um de cada vez. Os pais é quem ajuntam tesouro para os filhos. E aí a gente faz uma exegese errada desse texto. O que os pais estão entesourando para os filhos? Qual é a ênfase hoje do que os pais estão ajuntando para os filhos? Currículo, dinheiro, conforto, cultura, e não estou dizendo que nada disso é bom. Hoje, não é incomum você encontrar muitos jovens da nossa classe social que já fizeram uma viagem ao exterior. Antigamente, só filho de rico ia para a Disney. Como diz o Guedes, tinha até empregada doméstica indo para a Disney, né? E aí a gente vai entesourando essas coisas todas para os filhos, mas olha o que Jesus fala, e eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, tanto quanto possível nós podemos e devemos fazer isso, mas nós não podemos fazer uma em detrimento da outra. Olha o que Jesus fala em Mateus 6, 19 a 21. Pode ler, por gentileza. Já usou conga, pastor? Conga. Que chute o senhor chegou a usar? O senhor tinha um bom poder aquisitivo, porque na minha época eu não tinha condição de comprar quichute. Quichute era para gente bacana. Sapato Vulcabras 752. Aquilo esquentava, dava um chulé miserável, mas era com que a gente tinha que ir para a escola e bem engraxado. E na aula de educação física era com a conga. Uns playboyzinhos tinha quichute. Não, o Bamba já é depois. Eu e o pastor ali somos de uma... Já é do filho, Você é menino, né? Você é menino. No meu tempo era... Gostou.
Era a conga. Teus filhos aceitariam ir para a escola de conga hoje? Eles querem ir de Nike, Adidas, e eles ainda escolhem um modelo, não basta ser Nike, tem que ter um modelo. Celularzinho, eles querem um Xing Ling, eles querem iPhone, fica revoltado se você não der um Galaxy A, não sei o que lá, bababá, com câmera quíntupla, com 60 e poucos mega de câmera frontal, e que frita bolinho, faz caldo de cana. O celular tem que fazer isso tudo. E nós estamos entesourando para os nossos filhos coisas que os ladrões roubam. Coisas que os ladrões roubam. E repito, tá? O tanto quanto possível devemos dar as melhores coisas para os nossos filhos. Mas o problema é que o que é que pode perecer e deteriorar? O que pode ser roubado? E perguntando ao contrário, o que é que a gente pode dar para os nossos filhos que ninguém vai roubar deles? O que é que a gente pode entesourar para os nossos filhos que o tempo vai passar e a ferrugem não vai comer? É isso que a gente tem que retomar. A gente tem que retomar a nossa ênfase, a nossa dedicação nas coisas que ladrão não mina, que a traça não corrói e que a ferrugem não consome. Nós nos deixamos levar pelo espírito de Mamon, como sociedade. Eu não estou sendo direto para falar para A, B ou C, eu estou falando no geral, como sociedade. Nós nos deixamos levar pelo espírito de Mamon, o consumismo, e nos sentimos culpados se não dermos aos nossos filhos aquilo que a sociedade preconiza como uma boa qualidade de vida, assistência, conforto e etc. O que nós precisamos fazer? Deixa eu ver, pulei isso. Nós precisamos perpetuar a experiência geracional. Pega uma folhinha para mim, por favor, porque na folhinha de vocês tem muito mais coisa do que no meu esboço. Só para eu não omitir alguma coisa que eu coloquei para vocês. Nós temos que perpetuar a experiência geracional, que é passar aquilo que foi tesouro para nós, para ser tesouro para os nossos filhos. A primeira experiência geracional que a gente tem que passar, podem ler para mim a primeira frase, por favor? Ok, boa tarde, gente, vamos lá, só a primeira lá em cima. Então, se é verdade o que eu estou falando, nós que fomos libertos por Jesus, fomos salvos por Jesus, temos isso como um grande tesouro da nossa vida. A melhor coisa que nos aconteceu foi a salvação em Jesus, é ou não é verdade? Hoje a gente passou a manhã aqui, foi emocionante, não foi, pastor? Foi emocionante, eu dei o meu testemunho para os irmãos que estavam aqui de manhã, de como Jesus entrou na minha casa, como Ele salvou a minha família, de onde eu vim, a minha história, e para mim é tão bom lembrar de onde Jesus me tirou. Eu tinha um amigo americano, Gregório McNutt, que ele sempre dizia assim: se eu esquecer um só dia de onde Jesus me tirou, eu já sou quase um desviado. E o Gregório McNutt era um texano, filho de um homem do petróleo riquíssimo. E o Gregório McNutt, na juventude, desviou, foi morar no Havaí, usava droga, morava numa árvore. E ele dizia que eu achava que eu era o Tarzan. Eu acordava de manhã, e aí eu ouvia o grito repetindo, achando que era meu eco. Não, era outros malucos que moravam em árvore. Aí ele dizia que um dia eu estava andando lá no Havaí, nas ruas assim, e aí tinha um cara com cabelão louro assim, queimadão de praia, com uma loura lindíssima, com cabelão queimadona de praia, e ele falou assim: você não quer vir numa reunião que a gente tem aqui em casa à noite? Ele falou assim: pô, eu vou nessa reunião, ali deve rolar uns baratos, né? Aí disse que quando olhou para cima, na porta da casa dele estava escrito João 3,16, ele disse que não entendeu nada, mas foi de noite. Quando chegou lá, uma turma, e começaram a cantar, violão, uma fogueira, e ele disse: e não serviram nada para a gente fumar?
não serviram nada para a gente cheirar, e nada, e o cara começou a falar umas coisas, e quando eu vi, eu estava entregando minha vida a Jesus. Desci da árvore, e o Gregório era um evangelista, um cara era maluco. A gente andava de ônibus com o Gregório. Eu gosto muito do Brasil, cara. O Brasil é o melhor lugar do mundo. Você pode ir para lá, você pode voltar para cá, e ninguém impede você. Mas sabe de uma coisa, se você não tiver Jesus, teu último destino é o inferno. E aí ele pegava em pé no ônibus, ele ficava falando assim. Todo lugar que a gente ia, o Gregório pregava. Ele que batizou minha filha Helena, né, no dia do meu aniversário, em 1992, quando eu fiz 30 anos. Eu tenho as cartinhas que o Gregório mandava para mim, os bilhetes que ele mandava pelo correio para mim, tudo guardadinho na minha caixinha dos 50 anos. A coisa mais importante que aconteceu na nossa vida foi conhecer Jesus, é ou não é verdade? Qual é o maior tesouro da nossa vida? Senhor Jesus. Cada geração tem que viver a sua própria libertação. A primeira geração foi liberta do quê, gente? Deixa eu abrir o meu arquivo aqui, porque eu vi que eu botei eu botei para vocês e não imprimi o meu gabarito. Esse aqui é o do aluno. Deixa eu fazer errado aqui. Esse é o do professor, está aqui. A primeira geração foi liberta do Egito, Êxodo 20, verso 2. Abre aí, por favor. Quem vai ler para mim Êxodo 20, verso 2? Então, a primeira geração foi liberta do Egito. A segunda geração que saiu do Egito, viveu 40 anos aonde? A segunda geração foi liberta do deserto. Eles andaram e atravessaram o deserto. Veja, Josué capítulo 5, de 6 a 12. Talvez a gente não precise ler tudo, mas precisa ter a referência. Ou seja, uma geração inteira de escravidão, 430 anos, várias gerações. Aí uma geração é liberta do Egito. A outra nasce no deserto e atravessa o deserto e foi liberta do deserto. Quem vai ler para mim? Josué 5. Pode ler. Só uma pausa aí, pastor. Então é o seguinte, foram libertos do Egito, era para chegar rápido em Canaã. Desobedeceram, 40 anos rodando no deserto, nasce uma geração. O versículo seguinte diz que Josué circuncidou todo mundo que nasceu no deserto. E esses nasceram no deserto e não sabiam o que era outra vida a não ser a vida do... Mas quando chega lá no final da travessia, que o Senhor abre o rio Jordão e eles atravessam a pé enxuto, eles foram libertos da única vida que eles conheciam, que era a vida da aridez do deserto. Agora tem uma terceira geração. A terceira geração foi liberta do quê? Abre aí Deuteronômio capítulo 31, versos 10 a 13.
O que acontece é o seguinte, eles entram na terra, deixa eu só fazer um passo atrás aqui. Eu gosto muito, já falei de história, o livro de Números, em hebraico, chama-se Bamidbar, que significa no deserto. Ele conta 38 anos e meio da caminhada no deserto. Quando eles chegam num determinado ponto, que já está próximo à travessia, eles param e Deus fala o seguinte para Moisés: esse povo que está aqui agora não ouviu a primeira leitura da lei. Os que ouviram já morreram. Repete toda a lei. Deus entrega a lei para Moisés novamente e Moisés repete a lei. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Então, Deus fala com Moisés, entrega a lei para Moisés, dá alguns acréscimos que depois eu vou falar, não dos 10 mandamentos, mas das instruções, e Moisés lê para toda aquela geração, para os estrangeiros que não tinham ouvido lá no pé do Monte Sinai. A história aqui é a seguinte: a primeira geração foi liberta do quê? A segunda? A terceira foi liberta da ignorância da palavra de Deus. A ordem aqui é: junta todo mundo que não conhece a palavra e ensina para eles a palavra. O problema é que os nossos filhos não nasceram na mesma vida que a gente nasceu. Quantos aqui são a terceira geração de crentes da família? É neto de crente, neto ou bisneto de crente. Isso. Você já nasceu num lar evangélico? Não, peraí, então vamos lá. Deixa eu ver se eu refaço a pergunta. Sua avó era crente? Sim. Sua mãe era crente? Não. Então a sua avó era crente, sua mãe descrente, nasce você se converte. Então você é neto de crente, mas não é filho de crente. Agora eu entendi. Quantos aqui é neto de crente e filho de crente? Agora deixa eu fazer a pergunta certa. Você é a terceira geração de crentes na sua família. Se a minha mulher estivesse aqui, vocês iam conhecer uma pessoa que é a quinta geração de crentes da família. Desde a tataravó da minha mulher. Fala, pastor. E os seus filhos, quarta geração. A norma é a quinta, a tataravó, a bisavó, a avó, a mãe, porque é neto. Eu não estou contando as minhas filhas, estou falando da minha mulher. Se contar minhas filhas, é a sexta. Eu sou a primeira geração de crente da minha família. Então funciona assim, gente. Os filhos de crente já não nasceram na vida que a gente nasceu, certo? Sabe qual é o grande perigo? É a gente achar que filho de crente é crentinho. Ele pode ser cretino, mas crentinho ele não é. Então, o grande problema é a gente ter filho que nasceu num lar evangélico e eles serem analfabetos da palavra de Deus. É por isso que o que eu estou dizendo é que cada geração tem que ser liberta do seu próprio problema. Quem se converteu foi liberto da escravidão do Egito. Quem passou por dificuldade na vida foi liberto dos desertos que já atravessou na vida, mas tem uma geração que precisa ser liberta da ignorância da palavra de Deus, por não conhecer, por nunca ter tido quem ensinasse. Quem deve fazê-lo? Os pais, em primeiro lugar, com toda a ajuda que puder receber. Com toda a ajuda, porque é isso que está dizendo aqui. E cada um cuide de cumprir essas palavras, para que se os seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam. Quando ele diz, para que os teus filhos que não souberem ou se aprendam, está falando com quem? Com os pais. Os teus filhos, se não souberem, que eles ouçam e aprendam. Vamos lá, cada geração experimenta a sua própria libertação. Cada geração, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Cada geração vive seu próprio deserto. A primeira geração viveu o quê? Agora já é a segunda lá. A primeira geração provou a aridez da escravidão. Lembra que quando o faraó mandou engrossar a tarefa, nós não vamos dar nem barro, nem palha, vocês vão ter que ainda arrumar, e o jugo foi ficando mais pesado. A segunda geração experimentou a aridez da peregrinação no deserto.
Eu lembro que um dia eu fui para Conceição da Barra, lá no interior do Espírito Santo, e lá tem umas dunas. E nós fomos para a praia cedinho, estava uma delícia. Rapaz, quando deu meio-dia que a gente estava vindo embora, o sol estava aqui em cima e a duna aqui embaixo. Pensa o calor. Pensa o corpo que estava pesando o dobro. Você vencer. Porque quando você vai para a praia, você vai animadão. Quando você volta, cansadão. Aí dias depois eu fui no cardiologista e falei assim, nunca mais você faça isso. Você pode morrer. O esforço que você faz para andar na areia, debaixo de sol, pode te matar. Eu falei assim, sabe que eu nem pensei nisso? Eu falei assim, normalmente a gente não pensa quando faz besteira. Só pensa quando vem a conta, né? A segunda geração experimentou a aridez da peregrinação. E a terceira geração provou a aridez da ignorância acerca de Deus. Porque é tão árido ser escravo, quanto andar no deserto, quanto ignorar a palavra de Deus. Vamos só dar uma lidinha em Juízes 2, 15 e 18, por favor. Juízes 2, 15 e 18. Então aqui funciona o seguinte, eles saem do Egito, eram escravos, com a expectativa de chegar na terra deles e ter uma vida nova, tranquila. Passam pelo deserto, morrem lá, aqueles foram desobedientes, uma geração nasce no deserto, só sobraram 2 dos que saíram, Josué e Caleb, entra na terra e Deus começa a dar vitória. 30 anos do ministério de Josué, só dando vitória, ele se apossando. E aí diz lá em Juízes, que assim que Josué morre, morre com ele toda aquela geração, levanta-se uma geração que não sabia quem era Deus, nem o que Deus tinha feito a Israel. E aí acontece isso daí. Quem se levantou contra eles? Os filisteus? Quem? O Senhor mesmo. Por que o Senhor se levantou? Porque ele já tinha falado. Se vocês não seguirem, não obedecerem, eu mesmo vou pesar a mão. Eu mesmo vou pesar. Então, o que a gente vê é que cada geração experimenta o seu próprio deserto, porque quem é escravo experimenta a aridez da escravidão. Quem está peregrinando experimenta a aridez da peregrinação. E quem se afasta de Deus sente o preço e as consequências de andar longe de Deus. Cada geração tem que viver as suas experiências. Mas tem pai que quer botar o colchão debaixo dos filhos para eles... Aliás, eu fui numa escola, pastor, muito engraçado. Eu fui numa escola, irmã, que todas as quinas, tudo era acolchoado. Tudo era acolchoado. Aí eu perguntei, por que tudo é acolchoado? Eu falei, porque as crianças aqui, elas correm e ficam dando cabeçada, ombrada, vivia de mancha roxa, teve pai que processou a escola. Aí para as crianças não se machucar, a gente acolchoou tudo. E tinha a quadra, e tinha uma grade de 1 metro assim, que cercava a quadra toda, tudo acolchoado. Aí teve um moleque que achou que era uma boa ideia um dia fazer malabarismo pulando por cima da grade. Ele caiu, quebrou o braço, o pai processou a escola. Tem pai que quer botar colchão para o filho em tudo. E às vezes a gente tem que deixar que os nossos filhos experimentem a aridez das escolhas que eles fazem. Porque no final das contas, quem levanta o libertador é o Senhor. É Ele quem levanta o libertador. Terceiro, cada geração se apropria da sua própria herança. A primeira geração que era escrava, qual foi a herança deles?
Saíram pobres da escravidão? Não, eles saíram com tanta coisa porque os egípcios botaram tudo na mão deles. Vai embora, pelo amor de Deus, não queremos mais vocês aqui. Vai embora daqui. A segunda geração que saiu do deserto, qual foi os despojos deles? Eles saíram do deserto, entraram em Canaã e ficaram com toda a riqueza, tanto que a Bíblia diz que eles moravam em cidades que eles comiam e bebiam de olivais que eles não plantaram, e de gado, de animais que eles não criaram. Eles ficaram com tudo que pertencia aos povos da terra que eles conquistaram. Agora, a terceira geração perdeu toda a herança. A terceira geração perdeu toda a herança. Quando a gente não cuida bem daquilo que Deus dá, a gente perde. Agora, eu falei anteriormente que era uma geração que não sabia quem era Deus nem o que Deus tinha feito. Irmão, fala a verdade para mim. Como é que pode o meu filho não saber como é que foi a minha conversão? Como é que pode a minha filha, dentro da minha casa, não saber que tudo que a gente tem foi o Senhor quem deu? Como é que pode os meus filhos saírem com a gente de férias, a gente entra no carro, vai e volta, passeia uma semana e não acontece nada com a gente, e eles não saberem que quem deu o livramento, quem nos guardou foi o... Sabe por que acontece isso? Porque ninguém fala. A gente não ora para agradecer pela comida, a gente não ora para agradecer porque saímos e voltamos e o Senhor nos guardou. A gente não ensina aos nossos filhos a darem graças a Deus pelas coisas que eles têm. Minha filha caçula mandou para mim, eu não sei se eu li para alguém aqui, ela mandou para mim uma mensagem essa semana: esse mês de maio, nossa, foi um milagre financeiro na minha vida. Se eu contar, ninguém acredita. Está ali no meu celular, eu posso mostrar para vocês. Aí eu falei assim: minha filha, o seu pai acredita, porque todos os dias eu e sua mãe estamos orando por você, para o Senhor te abençoar. Pode acontecer o que for com as minhas filhas, e elas já passaram por poucas e ruins. Essa menina já experimentou um divórcio, mas ela sabe quem está cuidando dela. Ela sabe quem zela por ela. Hoje, às 7h pouco, eu mostrei para alguém aqui o áudio que ela me mandou, 7h30 da manhã, sabendo da morte da minha tia, um áudio me abençoando, tranquilizando o coração. Ela sabe. Agora, uma geração que não sabe é porque ninguém contou, ninguém ensinou, ninguém repetiu, ninguém incutiu. Cada geração, deixe-me voltar aqui para o PowerPoint. Cada geração tem o dever de apresentar Deus à próxima geração. Anote aí na sua folhinha. Cada geração tem o dever de apresentar Deus à sua próxima geração. Cada geração deve, no caso de vocês aí, cada geração deve apresentar Deus à próxima. Deuteronômio 31:10, é o que diz aqui, ó. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente na festa dos tabernáculos, vocês vão juntar todo mundo, vão ler toda a lei e vão contar tudo para os filhos de vocês, para que, se eles não souberem, eles passem a saber. Tem que contar, tem que falar, tem que sentar, tem que relatar. Se não fizer, eles não vão saber. Cada geração narra os feitos de Deus para a próxima geração. É a gente que tem que contar a história para os nossos filhos, gente. A gente diz quem é Deus, mas a gente narra os fatos de Deus. Sabe uma coisa legal que eu sempre faço? Sempre não, hoje eu faço menos, mas eu fazia mais. Eu faço uma viagem, alguém me dá chocolate. Mesmo as filhas não morando mais com a gente pega, sempre divide por 4. E eu digo para elas: isso aqui é a parte de vocês, porque não sou eu que estou indo, é a nossa família que está indo. Vez por outra, quando recebo uma oferta, eu pego o dinheiro e dou para as minhas filhas. Eu quero que vocês recebam essa oferta, porque é a nossa família que está indo ministrar.
E assim a gente vai fazendo com tudo, para que elas percebam Deus se movendo, Deus agindo, Deus fazendo os milagres, Deus provendo, Deus cuidando. A gente é que narra, a gente é que conta essas coisas. Cada geração tem o dever também de advertir sobre os falsos deuses. Coloque aí, cada geração deve advertir sobre falsos deuses. Está em Deuteronômio 7, de 1 a 4. Sabe por quê? Eles estavam entrando numa terra que era ateia. Não, eles estavam entrando numa terra que era cheia de deuses pagãos. Qual é o Deus mais popular hoje do nosso tempo? Dinheiro. Né? O que mais? Entretenimento, prazer, né? A fama. Nós estamos cheios de falsos deuses nos nossos dias. Fora as seitas, fora as tentativas de Satanás de roubar aquilo que é a glória de Deus. Mas nós temos que falar isso para os nossos filhos. Todo mundo quer ter filho profissionalmente bem-sucedido, é ou não é verdade? Mas o que nós devemos advertir para os nossos filhos? Ok, procure ser o melhor que você puder, mas nunca procure a fama. Não procure fazer o seu nome grande demais, procure fazer o seu trabalho ser grande. Eu corro muito esse risco, porque eu ando pra caramba, viu, pastor Gil? Eu acabei vindo para cá agora, eu recebi uma mensagem de uns irmãos, estão num congresso de mulheres que está acontecendo em São Paulo, Mulheres Incríveis, né? Na primeira edição eu fui um dos palestrantes. Hoje quem está palestrando lá, além de várias outras pessoas, é a irmã Ilma Cunha, que é amiga do Alcione Emerick também, que era lá de Vitória, e eles são meus amigos. O filho mais velho delas é casado com a menina que era da minha igreja. Somos amigos há muitos, muitos anos. Eles estavam lá e alguém estava lá que é amigo em comum e mandou um áudio para mim deles e tal. Eu admiro pessoas como a Ilma Cunha. Eu admiro pessoas como o Alcione. Eu admiro algumas dessas pessoas que estão no nosso meio evangélico, que tem tanta tendência à idolatria, mas não deixam a imagem deles ficar maior do que o ministério deles. Porque quando a nossa imagem fica maior do que o nosso ministério, quem aparece é a gente, não Deus. Certo? Um dia alguém me convidou para ir fazer um seminário, um congresso. Aí falou assim, o senhor podia mandar assim um relato de quem é o senhor? De Nath Barradas, casado há 40 anos, pai de Damares e Helena, pastor há 30 e poucos anos. Aí a pessoa me escreveu de não, o senhor não tem assim cursos que o senhor fez, currículo do senhor, aonde o senhor já pregou e bababá. Ai. Isso não impressiona ninguém, gente, só quem está atrás de fama. Um dia lá na igreja que eu era pastor, vieram 2 irmãos recém-convertidos, 2 engenheiros, moravam na Praia do Canto. Alguém conhece Vitória aqui? Um dos bairros mais chiques em Vitória é a Praia do Canto, né? Eles moravam na Praia do Canto, um morava numa mansão ilhada no meio de prédios, o outro morava na cobertura de um prédio em frente à Praça dos Namorados, que é um dos pontos mais chiques, metro quadrado dos mais caros de Vitória. E eles foram um dia lá na igreja, se converteram fazendo casados para sempre na nossa igreja. Nessa coisa de reunir grupinho em casa, chegou esse pessoal que tinha dinheiro, que tinha patrimônio. Aí um dia eles foram no meu gabinete, marcaram os 2 e foram falar comigo e disseram assim, pastor, a gente queria fazer uma proposta ao senhor. Eu falei assim, pode falar, meu irmão. Isso é o seguinte, o senhor prega a mensagem certa no lugar errado, para as pessoas erradas. Como assim? A sua igreja tem muita gente pobre. A gente queria te fazer uma proposta, a gente vai alugar um lugar para o senhor lá na Praia do Canto, nós vamos dar um banho de loja no senhor, nós vamos fazer um anúncio na nossa vizinhança, no bairro, e nós vamos encher de gente que tem poder econômico para alavancar o seu ministério. E aí o senhor vai, assim, pregar a sua mensagem, mesma mensagem, mas o senhor vai pregar para gente que é influente. Rapaz, sabe que eu já vi um negócio parecido com esse em outro lugar? É mesmo, pastor? Sim, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu falei com eles, eu agradeço, e é bom que esteja gravando, porque vocês podem mostrar para quem quiser, até para a Ilma, viu?
eu falei assim, eu agradeço a proposta, mas eu prego no lugar que Deus colocou, a mensagem que Deus me dá para as pessoas que Ele traz. Hoje nós estamos aqui o quê? 50 pessoas? Quando o pastor me falou, vai ter tantas pessoas, eu falei assim, nossa pastor, lembra o que eu disse? Que ótimo! Eu posso pregar hoje aqui para 50 pessoas e amanhã para 5.000. Para mim é a mesma, mas tem gente que não viria se fosse para 50. Porque ele acha que pesa ruim no currículo dele, se ele for falar num lugar que tem menos de 1.000 pessoas. Você sabe por que essa pessoa está preocupada? Com a imagem. Com a imagem. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que advertir a próxima geração sobre falsos deuses. Nunca faça nada pensando na projeção da sua imagem. Meu filho, o mundo jaz no maligno. Lembram do filme O Advogado do Diabo? O rapaz era um advogado brilhante, foi para uma grande empresa de advocacia em Manhattan, e o resto é história. Quantos pastores começam um ministério e Deus começa a abençoar e começa a ficar relevante, e o cara começa a ficar impressionado e daqui a pouco o ministério dele está maior do que ele, e ele acaba ficando igual Moisés, mantém o véu, mas o brilho já foi embora. E a gente não pode manter o véu sem brilho. E o que mantém o brilho é a comunhão, a intimidade, a humildade. Quando a gente perde essas coisas, a gente perde o brilho. E acabou, já era. Na nossa casa nós temos um memorial. Na sala da nossa casa é uma cristaleira onde a gente guarda as histórias de Deus na vida da família Barradas. Tudo que Deus faz na nossa vida, a gente gosta de guardar alguma coisinha para lembrar daquele fato de Deus. Irmã, todo e qualquer bilhete que eu ganho está guardado na minha caixinha dos 50 anos. Todo. Eu fui numa igreja há poucos dias e uma menininha me desenhou. Magro. Isso é coisa fofa. Eu botei junto com outro desenho que uma criança fez de mim. Gordo. Eu disse, olha que progresso, né? Por quê? Porque eu tenho que ter essas coisas. Eu não falei que eu tenho os bilhetinhos do Gregório? O Gregório morreu há poucos anos atrás. Eu tenho os bilhetes que ele me mandava no início da década de 90. Porque nós precisamos guardar as coisas que marcam a história de Deus na vida da gente e contá-las para os nossos filhos. Sem isso, nós não vamos ter como narrar os feitos de Deus. Lembra quando eles foram atravessar o Rio Jordão, o que Deus mandou fazer? Cada um representante de uma tribo pega uma, coloca no, então não era um pedregulhinho, uma pedra, amontoa. Qual o propósito? Para quando os filhos de vocês passarem aqui, vocês dizerem, nós cruzamos isso aqui a pés enxutos, o Senhor abriu para nós. Nós precisamos aprender a contar história para os nossos filhos. E agora nós vamos para o nosso papo de manhã, que agora eu vou fazer a pausa já já. Tipos de pais e sua influência no processo de educação infantil. O livrinho Que Tipo de Pai é Você fala sobre isso. Eu coloquei no Google estilos de paternidade, aí o Google me deu essa daqui, falando que existem 4 tipos de pais no Brasil. Ok, eu não sei qual mais os tipos de pai, mas eu tenho um link aqui, outra hora eu vou rever essa notícia que é de 2010. Mas o Gueriezo fala naquele livrinho que tem quantos tipos de pai que nenhum filho merece? 14. Teve uma irmã que já leu um bocado do livro de ontem para hoje. Quem foi? A irmã já leu, né? Teve uma que começou a ler de trás para frente. Quem foi? Tá ali, ela disse, eu quero ler da bênção primeiro, né? Mas eu quero trabalhar com a hipótese de 3 tipos de pai, e a gente ensina isso nos cursos de paternidade. Cada pai é um funil. Quem tem funil em casa? Funil. Para que vocês usam funil em casa? Para não desperdiçar. Quem mais? Tem funil em casa? A senhora já usa funil há bastante tempo, né, irmã? Para que a senhora usa funil?
Deixa a sabedoria falar aqui, só um minuto. Passar o líquido e não derramar. Então, gente, na verdade, o funil é um instrumento de transferência que você usa para transferir o conteúdo de um recipiente para outro recipiente. No meu canal lá do GFI, tem um vídeo que eu gravei sobre isso aqui, é um vídeo de curta duração, vocês podem passar na igreja. Eu quero falar sobre um tipo de pai, porque o funil representa a paternidade. Esse é o primeiro funil, é o funil do pai autoritário. Vocês vão facilmente entender o que é um pai autoritário. É aquele pai que ele manda e o filho, obediência é bom e economiza os dentes. Muito bem, esse aí é filho de pai autoritário ou é pai autoritário, ele sabe do que está falando, né? O pai autoritário é aquele que o filho não tem liberdade para expressar nada e o pai não transfere nada. A vida desse filho é estreita. Então anotem aí, por favor. Pais autoritários tendem a criar filhos hipócritas. Pais autoritários tendem a criar filhos hipócritas. Por que isso? Porque os pais autoritários exigem um comportamento dos filhos que os filhos não são capazes de reproduzir, senão somente quando estão debaixo da pressão dos pais. E aí o filho de um pai autoritário, quando o pai vira as costas, ele pinta o 7 e borra o 8. Filho de pai autoritário é aquele que as pessoas dizem assim, olha, seu filho estava trepando na laje da minha casa. Ele diz, meu filho jamais faria isso. Porque pais autoritários têm filhos hipócritas e os pais normalmente são cegos para os erros de seus filhos. Pais autoritários. O segundo tipo de pai é o pai permissivo, o funil está de cabeça para baixo. E esse é o pai mais comum na nossa sociedade que a gente vai encontrar hoje. Tem filhos de que idade, irmão? Normalmente é quem pergunta. 12 anos, já está grandinho, né? Já está grandinho. É uma menina de 12 anos. Já foi pequenininha ela? Já, né? Você sabe que eu sou do tempo que a gente ganhava roupa só no Natal e no aniversário. Não era assim, pastor? A gente só ganhava roupa no Natal e no aniversário. A gente tinha uns cabidinhos, com meia dúzia de roupa lá. Hoje as criaturas têm closet. Né? As crianças hoje têm closet. Tem sapateira. As meninas têm coleção de... Quantas sandalinhas você tem, menininha? Está fazendo a conta. Vai usar os dedos da mão, do pé e não acaba. Quantas sandalinhas tem sua filha? Quantos tênis tem sua filha? Uns 4. Eu só tinha conga. Hoje as crianças, a mãe abre o guarda-roupa e fala assim, mãe doidinha, acorda de manhã para vir para a igreja, abre aquele guarda-roupa enorme, vira para a filha e diz assim, filhinha, com que roupa você quer ir para a igreja? Aí a filhinha quer vir de Frozen, porque além de roupa tem fantasia. Além de roupa tem fantasia. É por isso que na igreja de vocês vem a Frozen, vem o Capitão América, o Homem-Aranha, o Batman, o Super-Homem, o Unicórnio, vem tudo para a igreja. Porque os pais deixam as crianças pequenininhas escolher roupa. Vai para o restaurante, self-service, a mãe doidinha, pega o prato e, filhinho, o que você quer comer? O que a criança escolhe? É tudo igual, gente, só muda o endereço. E o pastor ainda falou, batata frita e nuggets. E a beterraba? Nem no prato do pai vai, porque quando o pai chega no self-service, ele pega frango, peixe, churrasco, linguiça. Os pais permissivos dão liberdade demais para a criança num período da vida que ela não tem sabedoria nem experiência de vida para escolher. E isso deforma a criança, porque
com tão pouca idade, sem nenhuma experiência e sabedoria, ter liberdade para escolher, via de regra, ela não vai fazer escolhas sábias. Aí você sabe o que acontece? Quando chega na idade do seu menino, ele já está tão acostumado a fazer escolha, que ele acha que ele já pode mandar na própria... Café da manhã, friozinho, sábado de manhã, todo mundo sentado para tomar café, vem a mãe. Filhinho, mamãe fez o seu chocolate quente na caneca do Homem-Aranha. Mas eu não quero chocolate quente, eu quero suco de laranja. Porque eles são nojentinhos para falar. Filho de pai permissivo é nojentinho para falar. Mas meu filho está friozinho, toma um chocolate. Eu quero suco de laranja. Aí a mãe que não quer se aborrecer, não quer aborrecer a criança, vai lá e traz o suco de laranja na caneca do Batman, no copo do Batman. Na caneca do Homem-Aranha. Mas meu filho, o Homem-Aranha está com chocolate. Eu quero Homem-Aranha. Nem fala direito, só resmunga. Aí a miserável levanta, despeja o chocolate, lava a caneca, bota o suco de laranja, tudo para comprar a paz e a alegria da criatura. Chega na hora do almoço, a mesma cena. Quando dá de tarde, essa mãe está como? Exausta, cansada. Aí ela vira para esse filho, que ela fez a vontade dele o dia inteiro, e diz assim: filhinho, faz favor para a mamãe, pega um copo de água. Eu não. Pô, filhinho, mamãe só quer um copo de água pegar. Eu não vou. Que motivo esse menino tem para ir buscar água para a mãe? Ele só faz o que ele... Vocês percebem que a paternidade permissiva não funciona? Aí quando ele chega na adolescência, a gente quer apertar. Onde você vai? Que roupa é essa que você está saindo? Que negócio é esse que você botou na orelha? Você pediu autorização aqui. E isso no nariz? Na minha época eu botava isso para puxar o boi. Que música é essa que você está ouvindo, menina? Com o que você está falando na internet? Que amigo é esse que eu não conheço? Deixa a criança fazer tudo o que quer quando é pequena e quando chega na adolescência quer frear. Aí diz: meu filho está tão rebelde, pastor, ora pelo meu filho. Não, vai expulsar o demônio da burrice do pai e da mãe. Eu lembro de um pastor que falava, que eu usei essa expressão agora, demônio da burrice, era um pastor metodista. Eu tinha um médico na igreja, esse pastor foi pregar lá um dia, e ele foi orar por uma pessoa que estava com problema na coluna, ele começou: Senhor, eu repreendo esse demônio, esse diabo que está perturbando essa coluna da pessoa. E o médico me chamou e falou: Dinati, nem todo problema de coluna é problema espiritual, é coisa do diabo. Aí eu fui perguntar ao pastor: pastor, por que toda vez que o senhor vai orar, o senhor repreende o diabo? Porque às vezes é o diabo da teimosia. A pessoa sabe que não pode pegar peso, pega. A pessoa sabe que não pode fazer uma coisa, faz. Aí eu repreendo o diabo da teimosia. Pastor Lauro da Cruz Reis. Às vezes é a burrice mesmo. As pessoas estão se deixando levar pelo quê? É assim que funciona, gente. Quanto menor a criança, menos liberdade ela tem, porque ela não tem idade, sabedoria, nem experiência de vida. À medida que ela vai crescendo e você vai ensinando o que é aceitável e o que não é aceitável dentro daquela família, ela vai aprendendo os valores, os princípios e você vai transferindo. Por exemplo, você tem uma criança de 3, 4 anos e tudo que você começa a ensinar para ela primeiro é a regra de cortesia. Você chega com a sua criança perto de um adulto e diz: nossa, que bonitinho, qual é o nome dele? Fala o seu nome, cumprimenta o pastor, estica a mão, dá bom dia, agradece, fala seu nome. Isso não é regra de cortesia? Quando alguém dá alguma coisa para o seu filho, o que o seu filho tem que fazer? Agradecer. Se ele quer alguma coisa de alguém, o que ele tem que fazer? Pedir por favor. Isso é regra de cortesia. Desde quando a gente ensina isso para a criança? Desde pequenininho. Só que os filhos vão crescendo e ao invés da gente transferir a responsabilidade, a gente continua carregando a responsabilidade. Aí o filho chega: mãe, me dá um copo d'água. A gente diz: é assim que você fala? Eu sou sua escrava? Como é que fala? Aí vira os olhos: mãe, dá um copo d'água. Funciona assim: teu filho tem 4 anos, você já ensinou ele,
a pedir por favor, ele já aprendeu, já sabe. Você chega para ele e diz assim: filho, mamãe vem ensinando para você esses anos, pedir por favor, falar com licença, agradecer as pessoas, e você já aprendeu essas regras da cortesia. A partir de hoje, mamãe não vai mais te lembrar. Essa responsabilidade que eu carreguei tanto tempo passa a ser sua. Esse macaco agora é seu. Próxima vez que ele vier pedir um copo d'água para você, e ele falar: mãe, me dá um copo d'água, de quem é a responsabilidade? Pela regra. É dele. Se você falar como é que fala, o que acontece com o macaco? Pula para mim de volta. E eu não posso pegar, porque eu já transferi para ele. Ele chegou para mim, um copo d'água, e não... tudo que eu tenho que dizer para ele é: desculpa, mas eu não posso lhe dar um copo d'água. Aí o que vai acontecer com ele? Que ele esqueceu de pedir por favor. E aí ele vai passar a assumir a... É isso que a gente ensina no curso. Treina os pais a treinarem seus filhos a fazer desse jeito. E à medida que ele vai aprendendo, assumindo responsabilidade, a gente vai liberando os nossos filhos para fazerem escolhas, tomarem decisões, até chegar na adolescência. A gente chama isso de compor o almoxarifado moral dos nossos filhos. Por exemplo, o que não faltou nessa mulher? Quem é essa mulher? O que não faltou nela? Competência ou virtude? O que vocês acham? O que ela era mais, competente ou mais virtuosa? Ela era mais virtuosa, não faltou virtude, porque competência, ela estava cercada de gente competente. Mas o que ela mostrou ao longo dos anos foi virtude, compaixão pelos pobres. Esse cara, por que a gente diz que ele foi o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos e nunca mais vai ter outro igual? Porque ele foi o melhor piloto mesmo. Ele era competente, mas o Michael Schumacher era melhor piloto do que ele. Mas o que o Ayrton Senna tinha que os outros não têm? Ele tinha uma virtude que os outros não tinham. Ele era um cara humilde. Ele era carismático. Ele era um cara acessível. Conheço um pastor em São Paulo que a igreja dele é na rua debaixo da rua onde o Ayrton Senna foi criado. Até hoje os parentes dele moram lá. Diz: a família é assim, até hoje os parentes que ainda residem lá. Nelson Piquet era competente? O que ele não tinha? Virtude. Ninguém gosta do Nelson Piquet, cara. Você gosta como piloto, né? Como pessoa, é duvidoso, né? Tá certo? Ele como piloto, não há do tricampeão, né? Tricampeão. Mas eu não queria ele como amigo. Vocês sabem quem é o velhinho do meio ali? Billy Graham. Quem está do lado do Billy Graham, vocês reconhecem? Bill Clinton, Jim Carter. O Billy Graham foi conselheiro de 5 presidentes americanos. Quantos escândalos sobre Billy Graham você já ouviu? O que não faltou no Billy Graham? Quando a história for contar sobre seus filhos, daqui a 20, 30 anos, eles vão ser lembrados pela competência ou pela virtude? A competência, os estudos podem dar, mas a virtude, só os pais podem transmitir. Os valores, só a família pode incutir. Eu estive numa igreja e eu não tive tempo de fazer isso aqui. Vocês sabem esse senhor, quem é ele? Só quem vai a Pompeia sabe quem é esse homem. Esse homem chama Sunji Nishimura, o fundador das máquinas agrícolas jato. Ele veio para o Brasil com 20 e poucos anos de idade, com uma Bíblia, algumas mudas de roupa e $100 que o pai dele pegou emprestado com várias famílias para poder compor os $100.
e chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Ele trabalhou de tudo, até de mordomo numa casa chique no Rio de Janeiro, em Copacabana. Voltou para São Paulo porque nada estava dando certo. E um dia ele foi na Estação da Luz, magoado, triste, e falou para o bilheteiro: eu quero comprar um bilhete para o fim da linha. Tinham falado para ele que no interior de São Paulo o dinheiro dava em árvore. Era o café. E ele resolveu ir para o fim da linha. Qual era a última estação de trem de São Paulo? Pompeia. E ele foi parar em Pompeia. Quando chegou lá, ele pegou uma plaquinha de madeira e colocou no barraquinho que ele escreveu, que ele alugou: conserta-se tudo. E o seu Sunji Nishimura começou a consertar polvilhadeiras que os fazendeiros traziam, do modelo americano que ele havia estudado na escola agrícola no Japão, uma escola chamada Rikokai, que significa perseverança em japonês. E ele começou a consertar, e um dia um fazendeiro virou para ele e falou assim: japonês, você é muito inteligente, você conserta a máquina, por que você não faz uma? E com uma tesoura de cortar ferro, uma máquina manual de arrebite e um pequeno torno de bancada, seu Sunji fez a primeira polvilhadeira mecânica da América Latina e começou a vender. E os fazendeiros começaram a comprar, dizendo: sua máquina é muito ruim, japonês. Só que tem uma coisa, quando ela quebra, você conserta de graça para nós. Nasceu a primeira filosofia das máquinas jato: cliente satisfeito. Nunca pode ter uma máquina quebrada. Onde tiver uma máquina quebrada, a gente conserta, porque cliente tem que ficar. A empresa que ele fundou está fazendo 75 anos. Hoje, só em Pompeia, são 3.000 funcionários. Tem uma fábrica no México, na Tailândia, na Argentina, exporta para mais de 100 países, é uma empresa de $1 bilhão. O que não faltou nesse homem? Virtude. Virtude. A competência Deus deu, a virtude ele praticou. Na segunda metade eu vou contar um pouco mais da história deles, para falar sobre alguns dos valores da família Nishimura, como que isso se perpetuou de geração em geração.